Olá, meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Isaías Acácio, satisfação enorme poder me dirigir a todos os professores da nossa querida Escola Dominical, classe de adultos AD Betim, em nome do nosso querido pastor presidente, pastor Neemias Gaspar de Araújo. Deixamos aqui as nossas saudações a todos os internautas, bem como toda a diretoria do nosso ministério, também o Conselho de Educadores da Escola Bíblica Dominical de nosso conceituado ministério. É uma satisfação, um privilégio poder retornar aqui, na agradável companhia desses mestres que aqui estão, pastor Roberto Francisco, também pastor José Ronaldo, professor Davi Grossi, esses servos de Deus que têm levado com muita exatidão, com muito zelo, com muito esmero, o trabalho da educação cristã através da Escola Bíblica Dominical. Chegamos hoje à 6ª lição desse trimestre que tem sido uma bênção, um impacto muito grande, não só para o Brasil assembleano, mas para todos que amam a Escola Bíblica Dominical ao longo de décadas. E hoje, por bondade e a misericórdia do Senhor, nós estaremos estudando já a lição de número 6. Como o tempo está passando, né? 10 de maio de 2026. E o tema proposto hoje, onde nós estaremos discorrendo e aprendendo com os nossos mestres aqui, é sobre o nascimento de Isaac. Então nós queremos convidá-los para que estejam com a mente desarmada, com o coração receptivo, que Deus tem muita coisa boa para falar a todos nós. Nós queremos receber já a saudação do nosso querido pastor José Ronaldo, na sequência também o pastor Roberto Francisco, e assim daremos início mais essa videoaula para louvor e glória do nome do Senhor. Maravilha. Meus amados, vamos lá, vem com a gente, mais uma aula, mais uma lição, um aprendizado para a nossa vida. Tá? Nós temos a lição de 6, o nascimento de Isaac. Eu vou só fazer aqui o apontamento do texto áureo, já quero passar aqui para o mestre, professor Roberto, que vai dar para a gente essa sequência desse trabalho maravilhoso. Nosso texto áureo está em Gênesis 18:14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ou seja, uma promessa, o nascimento já está estabelecido, já tem data, pode-se dizer que marcada, no tempo desta vida. Então a gente entende que uma gestação, 9 meses. Então o tempo já está pré-estabelecido. Deus promete que nesse tempo desta vida, ela vai abraçar um filho nos seus braços. Verdade prática, Deus é onipotente. Mais uma vez, nós temos aqui um dos seus atributos maravilhosos, a onipotência, que é entendido como Deus El Shaddai, o todo-suficiente. Não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Então, a vontade dele é absoluta, e uma vez sendo absoluta, o que ele tem vontade de fazer, ele faz, porque isso parte do querer e da essência de que Deus é. Pastor Roberto, é contigo. Pois bem, meus irmãos, hoje nós estamos falando aí sobre o nascimento de Isaac, e essa lição ela é muito interessante porque ela vai passar por 3 tópicos principais. O primeiro é a consequência da impaciência de Sara, depois nós vamos falar também sobre o pedido de Sara a Abraão, sobre Abraão ter que tomar uma decisão difícil, tomar uma atitude com relação àquilo, e o desfecho aqui falando sobre Agar e Ismael deixando a casa de Abraão. Então, o nosso textual já é bem claro e diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, para Deus não há nada impossível. E nos chama a atenção aqui nessa lição é que Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Ele não tinha filhos. E aí Deus promete para ele o quê? Um herdeiro, um descendente. E o que é tão interessante aqui, que todo o processo até ele conseguir segurar Isaac nas mãos, não foi um processo rápido, A primeira vez da promessa passam-se aproximadamente 25 anos. E aí 25 anos esperando o cumprimento daquela promessa.
E nesse inteirinho de tempo, o que aconteceu? Sara, ela tentou ajudar Deus, né? A impaciência dela, que é o tópico 1 aqui da nossa lição de domingo. Ó. As consequências da impaciência de Sara. Essa impaciência fez com que ela arquitetasse um plano para ajudar Deus. E qual que era o plano? Dar a Agar para ser mulher de Abraão, para gerar através de Agar um filho que suscitaria descendência a Abraão. Só que isso, lá na frente, vai gerar certas consequências, certas dificuldades para a família de Abraão. Mas o foco que estamos aqui primeiro é o quê? Falar sobre o nascimento. Então vamos lá. Isaac, ele nasce. E como todo bom pai, o que acontece ali? Ó? Ele recebe o nome do seu pai Abraão. O que Abraão faz? Abraão prontamente vai dar um nome para o menino. Só que não é o próprio Abraão que escolheu o nome. Quem escolhe o nome do menino é o próprio Deus. E o que é tão interessante aqui, ó, que tanto Abraão quanto Sara, eles riram quando Deus falou com eles a promessa. Eles riram por causa do estado físico. Ele já estava avançado em idade, ela também, o costume, como o texto diz, das mulheres já tinha passado para ela. Só que antes deles rirem lá atrás, capítulo 17, versículo 19, Deus fez o quê? Deus falou, ó, vocês vão ter um filho e esse filho vai se chamar Isaac. O que significa o nome Isaac? Literalmente significa riso. Ah, então Deus colocou o nome de riso porque Deus sabia que eles iriam rir da promessa? Não, não é isso. É porque a promessa ela impactaria de maneira tão expressiva a vida de Sara e de Abraão, que eles não segurariam aquela alegria e transbordariam de alegria diante da presença de Deus. E ela até diz o texto aqui, ó, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Ou seja, não era um riso de deboche, era um riso de alegria. Então, na condição física deles, né, com a idade avançada, o corpo físico se deteriorando por causa do tempo, o que aconteceu? Ele era improvável disso acontecer. E aí Deus cumpriu a sua palavra e todos que observassem, mesmo na velhice, Abraão e Sara gerando um filho, eles se alegrariam. Eles poderiam dizer assim, ó, somente Deus pode fazer esse tipo de coisa. Não é interessante? É muito interessante, né, professor Roberto? Abraão com 100 anos, não é? Sara com 99 e a cortina da vida já praticamente fechando para eles, mas as promessas do Senhor se cumprem e dentro desse período, 25 anos, né? Ela vai tomar em seus regaços, né? O Isaac, a promessa. Deus queria ser glorificado, né? Deus queria ser glorificado na vida do casal. E é interessante porque eles eram totalmente impossibilitados de gerar um filho. Então Deus queria, na dificuldade deles, ser glorificado, que é o que acontece com nós também. Não é isso? Nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades, é que Deus se apresenta. Eu costumo dizer que quando a força do homem acaba, a mão de Deus entra em ação. Foi o que aconteceu com Sara e Abraão. E os nossos alunos? Será que eles precisam também que Deus seja glorificado na vida deles? Sem sombra de dúvida. Esse é o projeto de Deus na vida da gente. Não é isso, pastor Ronaldo? Maravilha. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, Paulo ele vai trazer um paralelo sobre o mover de Deus através dessa história, né, de Abraão e Sara. E o Senhor, ele fala que ele é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fosse, ou seja, você não está vendo, eu não estou vendo, mas já está comigo o teu milagre. Maravilha. Porque eu chamo à existência as coisas que não são como ela, o que já se existisse, ou seja, para Deus já está pronto. O que me compete é o quê? É crer no poder da palavra e da promessa. É o que a gente tem que compartilhar com os nossos alunos para eles entenderem que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó continuou operando milagres no dia de hoje. Coisa linda, né? Deus chamou de pai quem ainda não era pai. É assim que Deus faz. Deus não abençoa a gente por causa do passado ou do nosso presente. Ele abençoa a gente por causa do futuro, de tudo aquilo que Ele já tem projetado para nós lá na frente. Então Ele chamou de pai quem ainda não tinha possibilidade de gerar um filho. Maravilha. E aí Ele cumpre a promessa dele. Só que outra coisa que eu acho tão interessante nessa passagem de Abraão é que lá atrás, quando Sara ela resolve ajudar a Deus, o que acontece aí? Ela ajuda. E Abraão aceita a proposta dela sem consultar o Eterno. E aí acarreta o quê? Os problemas familiares. O ponto 1 aqui, o tópico 1 e o ponto 2 aqui vai dizer, ó, Ismael zomba de Isaac. O que trouxe para a vida de Sara e de Abraão? Contenda familiar. Desavença entre os filhos,
desavença dentro da família. E eu acho tão interessante também essa parte aqui, que antes, o texto está dizendo aqui, ó, Ismael zomba de Isaac. Antes disso acontecer, Ismael já estava vendo o exemplo em quem? Em Agar. Ismael estava vendo o exemplo da zombaria da sua própria mãe. Ela já via que ele já via que a própria mãe já estava menosprezando Sara. Sara não engravidava, ela engravidou, gerou, o menino nasceu, foi desmamado, foi criado, e durante todo o período de vida dele, ele viu a própria mãe zombando da sua senhora. E aí nasce Isaac, o que ele faz? Ele começa a zombar de Isaac, assim como a mãe zombava da própria senhora, que era a Sara. Isso aí, o comentarista fala aí que ele começa a menosprezar e zombar. E o que é menosprezar? É reduzir o valor de alguém. E zombar é ridicularizar a pessoa. Imagina, nos dias de hoje, a gente pode dizer que é um bullying. Olha o bullying. Olha o bullying. É antigo isso aí, né? Não é? Rapaz, o negócio tem tempo, hein? Opa! Olha o bullying que era feito Vai longe isso aí. dentro da casa do próprio Abraão por causa das escolhas erradas. As escolhas, elas são opcionais. Nós temos o direito de escolher sim ou não. Mas as consequências são inevitáveis. Inevitáveis. É o que aconteceu com ela aqui, ó. As consequências do plano de Sara. O senhor quer Pastor comentar? Roberto, é tão interessante isso que o senhor está comentando, e era um costume da época. Costume né? da Mesopotâmia. Mas quando ela tenta ajudar, Deus não precisava do costume da época. Não, ele... Né? Essa ajuda que ela quis dar, ou seja, ela vai pegar a cultura da época, ela vai pegar o que já era normal entre eles, mas o Senhor não precisava. não estava no disso. projeto de Deus. Não é? Acontece? Acontece, mas as consequências que o Senhor diz, elas são inevitáveis. Pastor Josué Gonçalves, permita-me, ele diz assim, olha, semear é opcional, mas colher é inevitável. E já há quem diga, professor Davi, que a lei da semeadura ela é tão boa que ela é democrática, ou seja, ela abrange a todos. Eu planto, mas eu posso dormir descansado que a minha Vou colher. fatura e colheita vai chegar. É né? isso mesmo. E o resultado não foi dos melhores, né? Bora? Pastor Zé Ronaldo, fala aqui sobre o pedido. O pedido aqui no ponto 3, Sara pede a expulsão de Agar. Comenta aí pra gente. Pois bem, rapaz, é que situação complicada, né? Depois de uma partida sem direcionamento de Deus, a gente vê um jugo desigual dentro de casa, e que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14 que a gente não tem nada a ver com essas coisas de infiéis. Acontece um jugo desigual, como você bem disse, uma zombaria agora de Ismael para Isaac. Mas o que me alegra diante de toda essa situação, que da mesma forma que Deus dá o nome a Isaac, Isaac aponta para Cristo. O nome de Cristo também foi dado pelo próprio Senhor. O anjo trouxe assim, ó, esse é o nome. Então a gente vê que essa zombaria de Ismael a Cristo, ou a Isaac, tipifica aqueles que seriam da sua própria nacionalidade, que também zombariam do Cristo. Então a gente percebe que a Bíblia ela não está desconexa. Então a gente aprende muito aqui. E aí nós temos aqui outra questão. Sara pede a expulsão de Agar. Olha uma situação. Quem pediu para deitar com Agar foi Sara. Depois, quem é que pede para expulsar? É Sara. Ou seja, ela começou errado e depois ela pega e toma atitude. Ou seja, se eu não mandar para fora, vai atrapalhar a minha convivência, vai atrapalhar a minha criação, vai atrapalhar meu filho, e ele não vai herdar a promessa junto com meu filho. Aí a gente percebe, então, uma certa angústia, um exclusivismo também de Sara. Mas Deus não fez promessa a Abraão para Ismael como herdeiro. Isso tem que ficar claro. Então, ou seja, Deus foi generoso com Abraão, porque da forma que deu 12 príncipes através de Ismael, né? Deus também deu 12 príncipes com a questão de Isaac. Deus é generoso porque era da descendência de Abraão. As 3 maiores religiões, né, do mundo, elas vão ter Abraão como um ícone da fé, como um pai da fé. E aí, ou seja,
O texto é claro, está lá em Gênesis capítulo 21, nasce, Abraão pega e faz um grande banquete no dia de Isaque, que nasceu, e ou seja, foi desmamado, depois tem um problema, mas Sara fala, aqui, ele vai ficar aqui com meu filho, não. A convivência entre Sara, Agar e Ismael tornou-se insuportável. O quê? Jogo desigual. Tudo indica que as críticas e zombarias partem de Agar e de Ismael. A Sara e Isaque aumentavam a cada dia. Então, nisso, o texto sagrado, em Gênesis 21, 10, eu até ler aqui para vocês, está escrito da seguinte forma. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu essas palavras muito má aos olhos de Abraão. Abraão falou assim, poxa, mas por causa de seu filho. Porém, Deus entra. O Eterno estava esperando um momento certo para fazer uma intervenção. Aí porém, Deus disse a Abraão. Interessante, quando a palavra porém disse, olha, a história continua. Porém, há um porém, então há uma questão aqui de oposição. Abraão ficou preocupado, poxa, a questão do sentimento. Pô, Ismael também é meu filho. A gente pensa assim, a gente deduz, é a questão da lógica. Então, só que aí a lógica agora não pode entrar em ação. Porque o que está em xeque aqui é muito maior do que uma lógica. É muito maior do que uma lógica. Olha o texto, porém Deus disse a Abraão, não foi homem, foi Deus que disse. Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Ou seja, mais uma vez, se Abraão deixasse se levar pelo que estava acontecendo, ele poderia colocar a perder o que Deus tinha dito. Olha, é em Isaque, vai ser chamada a tua semente, não é em Ismael. Aí, ou seja, é até estranho que eu vou falar, mas não tem aqueles incidentes no percurso da história? Foi o que aconteceu. Deus não mandou Abraão deitar com Agar. Abraão ouviu o conselho da tua esposa. Porque ela presumia que o filho que nascesse seria dela. Mas ela percebe que é uma repulsa, uma zombaria. Depois nasce o seu filho. Deus vem com você. Olha, eu falei que era com você. Aí a gente percebe que agora Sara está vivendo um montinho na sua própria casa. Uma divisão na tua casa. E se continuasse, perderia também a sua família. Porque aí nós temos que trabalhar, quando começa um problema, a gente tem que ir na raiz dele. E ou seja, Deus falou assim, ó, não sinta-se mal. Não sinta-se mal. Ou seja, há um propósito. Aí eu vou entender nas entrelinhas que a primeira instância, Sara fez uma coisa precipitada, mas agora ela não está sendo precipitada. Agora ela está sendo o quê? Sábia. Porque se deixar, pode ofuscar aquilo que eu tenho na semente, que é de Isaque. Então ele acaba acatando a petição. E nisso despede. E o texto sagrado, é claro, diz que ela pega e vai. O despedimento de Agar, no versículo 14, ele vai embora pela manhã, ele dá pão, dá água, e nisso vai andando ao ermo, até acontecer aquilo que depois Deus ouve, escuta o choro do menino. Então a gente finaliza nesse primeiro tópico aí, com esse ponto, que começamos, Deus é poderoso. Depois nós temos o tempo certo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes fala isso com a gente, capítulo 3. E Deus cumpre promessa, Deus não esquece ninguém, não tem amnésia. Deus sabe o momento certo de atuar. E na hora da intervenção, ou seja, eu gosto de frisar isso, se você quiser também frisar na sua classe, porque há o tempo, cronos, que é o tempo nosso, cronológico, e há o tempo kairos, que é o tempo de Deus. Deus sai do seu tempo, do seu universo, da sua eternidade, para fazer uma intervenção na nossa cronologia, para que a história continue bem. Por isso que não sai do controle dele. Não sai do controle de Deus. Então a gente pode finalizar com isso. Ainda que pareça estar dando errado, mas vamos avaliar, Deus não erra.
Deus é sábio. Glória Passa a Deus. bola para ti, meu santo. A gente sente tanta graça de Deus aqui no estúdio e por entender que como é lindo trabalhar de Deus. A palavra-chave dessa sexta lição é milagre, né? A palavra é o ápice, né? O pináculo de tudo que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. Mas chega um momento, pastor Roberto, que Abraão ele precisa tomar uma atitude, né? Isso vai falar muito claro para mim, para você, que a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa peregrinação, ela sempre será permeada de decisões. E tem atitudes e decisões que elas são inquestionáveis, mas também elas não podem ser postergadas, porque isso pode gerar mais consequências ainda piores, né? E sempre vai chegar uma hora que nós precisamos de se posicionar diante de um problema que não vai só afligir na questão pessoal, mas também vai afligir na questão familiar. E tem muita coisa envolvida aqui. E agora o professor Roberto ele pontua para todos nós sobre esse posicionamento, essa atitude que não pode ser revogada, mas que precisa ser posicionada, tomada e decidida através do patriarca Abraão. Pois bem, o tópico 2 vai falar sobre Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. Havia um período, né? A comentarista aí fala de 5 anos, mas em alguns outros livros a gente acha até de 3. Então, de 3 a 5 anos era o período de desmame, que era o período da criança realmente desmamar, começar a comer um alimento sólido, desenvolver um pouco mais. E aí, normalmente dava-se uma festa, porque era um período marcante na criação daquela criança. Um banquete fenomenal Abraão deu para sua família, para seus amigos, para todo o seu clã. Mas, em contrapartida, não era só felicidade. Era um momento de dificuldade também, que não transparecia para as pessoas naquele momento. E diante de tudo isso aí, ele tem que tomar uma decisão. Por quê? Parecia estar tudo bem, mas não estava tudo bem. Estava tendo festa, estava tendo alegria, mas por trás daquilo ali estava tendo o quê? Zombaria, contenda, divisão, briga. E aí o ponto 2 vai falar da zombaria. É tão interessante que o comentarista ele colocou aqui, ó, Sara não suportou a zombaria de Agar. Não há momentos que é assim na nossa vida? Verdade. Nós tomamos as atitudes sem pensar o que vai acarretar essas atitudes. E quando essas coisas começam a acontecer, muitas vezes nós não suportamos. Agora imagina, todos os dias ela acordava e era confrontada por aquela que deveria ser sua serva, porque ela passou de serva a rival. E aí ela começou a menosprezar literalmente a posição de Sara. Ela se colocou na posição agora também de senhora. Por quê? Porque ela tinha gerado um filho para Abraão. Imagina o que é esperar 25 anos para a promessa se cumprir, mas nesse interim, antes dessa promessa efetiva se cumprir, você tem um filho no meio do caminho. O amor que você estava guardando para o filho da promessa, você dedicou para Ismael. E aí, nesse dedicar, é a mesma coisa para nós que somos pais. Ajudou a andar, né? Vamos contextualizar aqui, trocou a fralda, curou o umbigo, deu a mamadeira, não é isso? Olhou se estava com febre, deu banho, fez tudo, ficou torcendo pelos primeiros passinhos, né? Quando engatinhou era aquela loucura. Então ele dedicou todo esse amor. Imagina o coração de Abraão nessa situação também. Sara, ela não estava mais suportando a zombaria de Agar contra ela e Isaac. E aí é tão interessante que Isaac, por ser nessa ocasião aqui um pouco menor, período de desmame, então ele tinha entre 3 e 5 anos de idade. Ele não entendia a dimensão de tudo aquilo, mas Sara entendia. Imagina a dor do coração dela, dia após dia, aquela situação. Ao ponto que ela chega para o próprio Abraão e fala assim, ó, não dá mais, você vai ter que tomar uma atitude. E aí, continuando aqui, a gente vê o ponto 3 que vai falar sobre a tristeza de Abraão. Tristeza essa que, se a gente parar para analisar, todos nós também podemos até senti-la. Porque imagina o que é despedir alguém que você ama, mas não despedir, vai ali e volta, não. É despedir para nunca mais voltar. Eles
se reencontram depois, mas não era mais da sua convivência. Passar um problema gravíssimo, né, professor? Justamente. Porque o amor todo que ele dedicou àquele menino, agora ele está, digamos, retirando o amor e despedindo o menino de qualquer jeito. Exato. E aí, o pastor Zé Ronaldo, a tristeza de Abraão vai falar, ó, diante da situação, ó, que ele estava? Triste e machucado. Tem textos na Bíblia que a gente lê, e como eu sempre gosto de falar, a Bíblia, como ela é viva, ela fala com a gente. Tem coisas que a gente se coloca no lugar da situação ali para ver. Para mim, é uma das histórias dos momentos mais tristes da história de Abraão. Porque ele tem aquele que ele ama e ele despede. A tristeza e o coração machucado de Abraão resultou na dispensa aí de Ismael e Agar. Esse foi o resultado de quê? Tentar ajudar Deus. Deus precisa? É isso que precisa ficar enfatizado na mente dos nossos alunos. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus precisa da nossa obediência. A obediência é maior do que qualquer sacrifício, maior do que qualquer ajuda que possamos dar a Deus. E aí, no intuito de ajudar, o que aconteceu? Eles trouxeram problema para si. E eu acho tão interessante que o comentarista diz assim, ó, Deus ele não nos trata como merecemos. Deus não nos trata como merecemos. Eu gosto de carregar uma frase minha e digo assim, ó, graças a Deus que Deus é Deus, porque se Deus fosse homem, nós estávamos perdidos. O homem não perdoa, Deus perdoa. Por isso que ele trata a gente com o quê? Com misericórdia. Deus faria de Ismael, como o pastor Zé Ronaldo disse, uma grande nação. 12 filhos descenderiam de Ismael. E isso aí não foi por causa de dó, de pena, de misericórdia de Deus para com Ismael ou para com Agar, não. Foi por causa de Abraão. Pare e pensa comigo, quantas pessoas, pastor Ronaldo, são abençoadas por nós? É isso mesmo. Você que nos ouve, quantas pessoas são abençoadas por você? E às vezes você quer desistir. Quer olhar para a direita, quer olhar para a esquerda, quer desanimar, né, pastor Isaías? Verdade. Mas muitas pessoas são abençoadas por causa de nós. Isso E é isso aí que faz a diferença. Por isso que nessa lição a gente tem que enfatizar essas coisas. Porque o crente não pode olhar para trás. Não. Ele tem que olhar para o autor e consumador da fé, para poder alcançar aí o que Deus tem preparado para ele. Ó. Já foi dito aqui, ó, ele então deveria atender o pedido de Sara. Deus é tão misericordioso que ele não iria desamparar nem Agar e nem Ismael. O senhor comenta alguma coisa para nós, pastor? Rapaz, está tão assim, bom, gostoso, né? Bem corrido o assunto, que não tem muito assim o que a gente expressar agora, a não ser que a obediência. Se não teve uma obediência lá no princípio, com o que Deus falou, agora vai ter que obedecer mesmo amargamente. Amargamente. É complicado isso, não? Porque o momento que era para obedecer um princípio, não obedeceu. Agora você quer não obedecer, mas tem que obedecer, mesmo te doendo, te partindo, porque uma atitude errada lá atrás, uma escolha, trouxe uma consequência terrível agora, e que até hoje está no Oriente, na terra de Israel, naquela região, ainda colhem frutos desse interim, dessa situação. Justamente. Até hoje. Isso vem perpetuando de gerações a gerações. É questões milenares. Né? Mas Olha ficou muito bem disso, pontuado isso aí. Se eu falar alguma coisa que eu vou te atrapalhar, o que o senhor falou de tal Não, ficou bem, muito elucidado. bem elucidado, bem claro. Pode seguir, então. Nós estamos diante de um mestre, né? Pois eu tenho que me... Debruçar diante desses Na verdades. verdade? Eu que aprendo. Maravilha. Mas vamos Glória a lá. Deus. Estamos caminhando aí já para o final, né, dessa sexta lição, mas ainda temos o terceiro tópico, professores, que vai clarear para mim, para ti, o dia da saída de Agar, né? Um processo penoso, dolorido, doído, lágrimas, mas chegou a hora de mexer nas gavetas, né? Chegou a hora de trabalhar os bastidores. O professor Roberto, ele disse muito bem que quem olhava de longe parecia que via a família perfeita. Isso. A alegria do patriarca, da matriarca, o filho gerado, entre aspas e tal. Mas somente quem estava dentro do contexto sabia que os bastidores
não era a realidade daquilo que as pessoas estavam vendo. E para tratar a situação como precisava ser tratada, tinha que ir na raiz do problema. E Abraão agora é chamado a se posicionar para resolver a pendência, não é? O BO, não é? E por onde começar? Os bastidores. E o reflexo desses bastidores ajustado para a vida seguir vai culminar aí com a saída de Agar e Ismael quando deixaram a casa de Abraão. Pastor José, Abraão despede de Agar e Ismael. Agar e Ismael agora já estão no deserto de Berseba, né? Mas Deus ouviu o choro da criança. Vai para nós aí, como desmiuçar esses vernáculos aí para gente. O momento é um momento de crise, mas mesmo nesse momento de crise, o nosso Deus, seu ouvido não está agravado, para que não possa ouvir. Ele ouve o choro do menino. Porque a criança tem alguma coisa a ver com a situação de erro dos adultos? Ou seja, Deus ouve o choro do menino. Pastor Roberto, ratificando um que o senhor disse aí, no dia que o menino foi desmamado, fizeram um banquete, não é? Eu senti falta de um personagem nesse banquete. Em toda a história, trajetória de Abraão, todas as vezes Abraão levantava um altar porque Deus se manifestou para ele. Não foi? Ele deu uma altar, fez o banquete. E na hora do banquete que fez para Isaac, cadê o El Shaddai? Cadê algo consagrado? Todo mundo foi convidado. Mas no texto, o escritor Moisés não relatou que Abraão chamou o dono da obra. Tu que me fizeste a promessa há tanto tempo, hoje estou desmamando meu filho. Participa conosco dessa alegria. O Eterno não estava lá. Mas claro que estava. Não estava de uma forma de participar com eles. É claro que ele estava porque ele é onipresente. Está presente em todos os locais. Mas o Eterno não estava e nem o altar foi colocado naquele dia. Mas foi feito banquete para o povo. E aí, ou seja, começa a zombaria. Lição: quando princípios são burlados, a zombaria ganha oportunidade. Ok? Quando princípios são burlados, a zombaria entra em evidência. Só que aí vem o ponto 3. Eu precisava pegar esse gancho para trazer para cá. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Deixaram porque queriam? Não. Deixaram porque foram obrigados. E aí existe um momento que eu vou ter que fazer uma decisão. Como o senhor disse, pastor Isaías, tem coisa que é na raiz que eu vou ter que se tratar. Ou se não tratasse dessa forma, eu teria um grande problema. E aí que está. Tomar atitude de mandar embora o seu filho deve ter sido a decisão difícil para Abraão. Uma amargura. É sangue do meu sangue também. Mas o Eterno falou no versículo 12, né? Está aqui Gênesis capítulo 21, versículo 12, no final do capítulo. Ouve a voz, sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Ou seja, não olhe pelo lado emocional agora não. Mas você vai ter que ser um pouco mais racional agora. Entenda que a promessa que eu fiz a você não está em Ismael, está em Isaque. Então, ele pega e despede. Aí a Bíblia diz, né, e o comentarista também fala no versículo 14 de Gênesis 21. Deu para ela um pão e um odre de água. Daria quantos dias isso? Depende, se come muito, é um dia. Se come regrado, vai dar 2 dias. Ou seja, a provisão era para o máximo 2 dias. E depois dos 2 dias? Deus proverá. E aí? E se Deus não quiser prover? Mas aí, Deus é justo ou é injusto? A gente volta naquele princípio de um dos atributos morais de Deus, justiça. Aí, amor, benigno, não é isso? Longânimo.
Então, ou seja, Deus manifesta a sua bondade. Aí o ponto 2 fala, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Gente, eu vou fazer um trocadilho aqui, viu? Deserto. Coisas áridas, pouca vegetação, quase nenhuma, pouquíssimas águas. Mas por que Berseba? Berseba quer dizer poço de juramento. Pode estar no deserto, mas ainda tinha um juramento. E o juramento foi para Abraão, não foi para Isaac, não foi para Agar e nem para Ismael. Quando o Eterno estabeleceu com Abraão o poço de Berseba, o poço do julgamento, de aliança, de paz, entre os outros pastores daquela região. Então, Berseba, deserto de Berseba, ou seja, pode estar no deserto, pode estar tudo árido, mas ainda há um juramento que Deus fez para o meu patriarca, para o Abraão. Então, ou seja, está naquele local. Foi terrível a prova? Com certeza. Eu não queria estar naquela pele. Nem para o meu pior inimigo. Não queria. Quanto mais sendo seu sangue. A mãe, então, o que ela faz? Encontrou um local, pequena vegetação, quase que nada. Deixa o menino lá de baixo. E a Bíblia diz que quando nasceu Isaac, Ismael estava com 13 anos praticamente. Então, ou seja, havia uma diferença muito grande. Muito grande. Então, o Ismael agora está colocado debaixo de um pequeno arvoredozinho, só aguardando a morte. Olha só, aquilo que outrora serviu para ela zombar da sua senhora, agora está sendo motivo de sua lamúria. Eu não quero ver a minha tristeza. Tem bênção que às vezes vem no momento que a gente acha que é tudo certo, mas no decorrer da história aquilo pode se tornar uma maldição, até mesmo uma vibra contra a minha própria vida. Ou seja, o que aconteceu com ela foi exatamente isso. Ela deixa o menino, está aqui, ó, Agar chorou e foi tomada pelo desespero. Mas outrora, ela estava zombando, sorrindo e tripudiando sobre a sua senhora. Mas agora a cena virou. Agora ela é protagonista de uma grande aflição que outrora a sua senhora passava, agora ela está passando. Tudo que você planta, você colhe. Vai vindo, vai? A fatura chega. Qualquer hora, não é isso? A qualquer hora. Tem uns que vêm até rápidos, mas quer digitar agora, né? É digital. Chega rapidinho. Mais então, rápido que o Sedex 10, né? né? Ainda mais com esse tempo da IA. Sim. A IA está falando, você tem uma dívida. É por aí? Não é mais ou menos assim? Sim, Então acontece, olha que está aqui. A expectativa era as piores possíveis. Agar não estava preocupada com sua vida, mas como mãe. Aí agora ela sentiu na pele o que a sua senhora tinha sentido quando nasceu Ismael. A mãe não gerava, triste, porque qual o desejo de toda mulher? Ser mãe. Ainda mais naquele contexto, não ser mãe é ser maldita, ser amaldiçoada. Sim. Eu sou uma mulher miserável, não sirvo nem para dar um filho ao meu marido, para continuar a sua árvore genealógica. Mas aí agora Agar está colhendo os frutos daquilo que ela tinha plantado. Demorou um tempinho, né? Mas chegou. Chegou. Então aqui está o conselho, cuidado com o que você está plantando. Talvez agora para você tripudiar seja a melhor situação diante do seu inimigo ou daquela pessoa que você julga ser seu inimigo. Mas lembre, o que você faz hoje, você pode escolher amanhã, pode demorar 1 ano, pode demorar 10, pode demorar 5. Porque o menino foi desmamado com 5. Demorou 5 anos, mas veio. Então, ou seja, chegou o momento. Isso chega para qualquer um. Qualquer um. E aí o texto continua da seguinte forma: ela deixou debaixo de uma das pouquíssimas árvores que havia ali no deserto. E ao lado, ou seja, morrer de sede ao seu lado. Ô, gente, uma pessoa morrer de sede, por fome, é complicado, não? Então, eu vou dizer aqui, então que Abraão deu para Agar é um pão da misericórdia e uma água da misericórdia. Eu cheguei para você mostrar que eu estou sendo generoso, porque o coração dele estava dolorido. Mas será que ele poderia dar mais comida? Será que Sara ia gostar? Poderia criar um outro problema, né? Certo?
Agora, Deus ouviu a voz de Ismael. E mais uma vez, Davi, pastor Isaías, pastor Roberto, é o anjo que vem e fala na primeira pessoa. Eu ouvi o choro do menino. Ele também vai ser uma grande nação, porque é filho de Abraão. Não é? Entendeu? Então, ou seja, não é nada por causa de Ismael, não é nada por causa de Agar, é porque Abraão, meu amigo Abraão, o pai Abraão, eu fiz uma promessa que seria justo. E o texto diz, somente Agar poderia ouvir a sua própria voz, o seu clamor e a voz do menino. Mais nada podia fazer. Porém, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, ouviu o choro de Ismael. E aí o texto sagrado é maravilhoso. Está aí o texto sagrado. Mais tarde, Ismael se tornou um flecheiro, habitou em sua casa, na casa de sua mãe, no deserto de Parã. Formou grande família, como ouviu a voz do menino, ele agora, ou seja, a nossa voz e atende o nosso clamor. Então Deus socorreu o aflito. E aí, ou seja, tem 3 textos aqui que são interessantíssimos. Gênesis 21, 17 a 21, que fala que Deus ouviu o clamor do menino, está aqui. E assentou-se em frente, levantou sua voz e chorou. Versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Deus ouviu, mas quem brada é o anjo, porque o anjo vem trazer notícia. É o anjo, mais uma vez, uma manifestação teofânica de Deus na forma angelical. Esse anjo da presença traz a notícia aqui, está escrito, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus sabe aonde eu estou, Deus sabe aonde você está, e Ele vai ir na raiz, aonde que eu estou. Não precisa eu querer dar uma ajudinha para Deus. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que eu necessito, e Ele vai agir na hora certa. Deus não antecede, ao menos que precisa glorificar o teu nome. E Deus não vai atrasar, porque Deus nunca foi de atrasar nada para ninguém. Ele tem o controle da história na sua mão. A minha vida e a sua vida. Verdade. Eu vou até usar uma linguagem conotativa. O CD-ROM de Deus é tremendo. A mente dele aqui não falha, não entra em conflito. Entendeu? A matriz fica doida, mas Deus não. Vou passar, Ronaldo. E tão interessante essa passagem aí, que também é uma das mais tristes, né? Que Agar se ausenta para não ver o menino morrer. Isto. Né? Alguém Ela pode abre até mão. pensar que Abraão já fez até propositadamente, porque mandar para o deserto com um pão e uma garrafa de água é sabendo que vai morrer e acabar, o problema ia acabar por ali, quem sabe, né? Sim, Alguém sim. pode pensar isso. Mas é tão interessante que ela chega com o menino no deserto e ela não consegue enxergar mais nada a não ser o seu problema. Ela só vê Ismael desfalecendo, morrendo, ela mesma levanta a sua voz em desespero e não consegue enxergar mais nada. Até que o anjo de Deus chega, fala com ela e mostra para ela o quê? Um poço de água no deserto. Então ela estava tão limitada no seu problema, no seu desespero, que ela não conseguia ver ao redor. Foi necessário Deus descer e mostrar para ela o caminho que ela tinha que seguir. Que é o que acontece também com muitos alunos, com muitos irmãos da igreja, né? Às vezes ficam limitados ou bitolados naquele problema que eles estão vivendo, esquece que Deus é aquele que intervém e mostra a solução ou abre a porta pertinho da gente, como foi o caso dela aqui. Não fala o texto que ela precisou andar para chegar até a fonte estava perto. Ele só mostrou a fonte ali, E aí ela foi lá e tomou posse da vitória e aí teve o desfecho da história de Ismael. Legal, né? Legal, muito legal. Um adendo. Sabe quantos que cabia de água no odre? Naturalmente, era 20 litros. 20 minutos. Tinha um odre maior que era 100, mas ela estava no deserto. Como é que a mulher vai carregar um odre com 100 litros de água no deserto? E era, Então, era feito pele de animais, né? Pé de animais. Então, ou seja, o básico, 20 litros. 20 litros, meu Deus. Ou seja, se cada um tomar 200 ml, já foi embora. E quanto se tomava? Teria que ficar zelando, ou seja, então duraria realmente de um dia a
2 dias. Porque se o ser humano tem que tomar pelo menos o básico, de acordo com o seu peso, o básico pelo menos de 2 litros d'água, imagina quantos litros queria tomar. Num deserto, dobraria, triplicaria. Então, mesmo assim, é você, agora eu vou abrir mão. Tá aí. Foi bênção, mas acho que vou ter que abrir mão, porque eu não quero ver a morte. Terrível. Você vai abrir mão? Você vai fugir da situação? Ou vai continuar crendo que Deus pode fazer a intervenção nesta causa que você está vivendo? Ali havia uma causa a ser feita. Algo que estava acontecendo, um problema tinha sido instaurado. Mas aí Deus entra e faz a promessa. O menino clama, a mulher clama, ela chora. E aí Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas finas que você não sabe ainda. De onde virá meu socorro agora? Salmo 121, verso 1. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha, eu estou saciado. Eu passo a bola aí para o chefe fazer o resumo. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica para a nossa conclusão aí, é que Deus ele é fiel em suas promessas, sem sombra de dúvida. Que ele prometeu, ele cumpriu. Cumpriu a promessa feita a Abraão, independentemente da tentativa de Sara ajudá-lo. De Sara e Abraão intervir e ajudá-lo naquela promessa. Ou seja, Deus está acima de tudo e de todos. E, para a gente finalizar, pela sua graça, Deus ainda abençoou Ismael e Agar, fazendo dele o quê? Uma grande nação. Multidões vieram de Abraão. Alguém às vezes pode até pensar, mas Deus perdeu o controle nesse momento, nessa situação. Não. Deus disse que era o quê? Tantos como a areia da praia. Tantos, que nem o 509, né? Tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu. Então Deus tem o projeto dele. Independente da nossa limitação, da nossa situação, Deus ele está no controle. E ele sempre vai nos ajudar e nos auxiliar. Então fica a dica aí, ó. Confie nas promessas de Deus, aguarde o tempo. Confie em Deus e ele cumprirá todas as suas promessas da sua vida em nome de Jesus. Pastor Isaías, fechar? Amém. Amados, que tempo precioso, né? De crescimento, de edificação, de aprendizado, de consolação e glorificação ao nome de Cristo, nosso Senhor. Nós estamos finalizando aqui essas 2 pré-aulas com o único objetivo e o afã de abastecer o celeiro dos nossos queridos professores da classe de adultos. Queremos nesse momento deixar as nossas palavras de considerações finais e agradecimento, primeiramente ao nosso glorioso e eterno Redentor, Cristo Jesus, o nosso Salvador, tudo por Ele, para a glória dEle, e sem Ele nada que foi feito, não é? Estaremos realizando aqui na manhã e já no início da tarde de hoje. A nossa gratidão a Deus pela vida do nosso querido presidente, pastor Neemias Gaspar de Araújo. Um incentivador, é o nosso presidente, é aquele que tem a sua visão ampla de crescimento e também um amor incondicional pela Escola Bíblica Dominical do nosso vasto campo eclesiástico, Assembleia de Deus em Betim. Nosso abraço fraterno a ele, a sua família, bem como todo o ministério da AD Betim. A nossa gratidão a Deus por todos os professores, secretários, voluntários da Escola Dominical, o nosso carinho especial aos nossos queridos alunos que nas gloriosas manhãs de domingo se desloca com seus familiares, levando em suas mãos Bíblia e harpa e a nossa querida lição da Escola Bíblica Dominical. Desejamos a todos que essas lições aqui sejam aplicadas em vossos corações e que possamos exaurir o máximo possível desses aprendizados para permanecer servindo ao Senhor com mais qualidade, atento a tudo aquilo que compete no percurso da nossa peregrinação, a fim de não atrasarmos a nossa chegada na nossa última morada, que é a eternidade. Cientes que a Escola Bíblica Dominical ela é sim a maior faculdade de ensino do mundo. E lembre-se que o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó é o teu Deus também e estará lhe dando vitórias em tudo.
Nosso abraço, nosso carinho ao diácono e professor Davi Grossi, a sua digníssima esposa. Enfim, gratidão a todos. Que o Senhor continue abençoando, uma boa aula e até a próxima, se Deus quiser, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Maravilha. Amém. Shalom. Shalom, shalom.